em sétimo ano. Então é o seguinte, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Nosso primeiro vídeo nessa época de coronavírus, né? Os professores estão pedindo as lições e quando for assim de português, momento gramatical, um texto, alguma coisa, aí eu farei um vídeo. Então vai ter momentos de vídeo, momentos de áudio e a cada aula uma liçãozinha normal, né? Tá? Eu vou mandar links para vocês, tá bom? E assim, o link nem sempre é link, não é? Eu acho que no sistema Escola Web não é link, tá? Que você clica e já cai na outra página. Então, se eu mandar um link de um vídeo, de uma apresentação, vai ter uma tarefa lá para responder sobre o livro que vocês leram, não é? A Droga do Amor. Então, assim, copia o link, passa o mouse ali, copia, ou passa o dedinho, se for o celular, cola no navegador, né? No computador é mais fácil fazer isso, clica e vai, tá? Então é assim, porque eu andei vendo link não aparece, tá? Mas quando tiver um endereço ali, você copia e põe no navegador que abre e cai lá direitinho, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os dois termos que são importantíssimos para a oração, né? Lembra que a gente fala sempre? Frase, oração e período? Então, vamos falar aqui de dois termos essenciais da oração. Olha só, o sujeito e o predicado. Tá? Esse vídeo é baseado num PowerPoint que eu fiz, tá? Depois, se quiserem, eu posso passar para vocês também, que ele vai ser exibido e eu vou comentar em cima. Esse PowerPoint são as páginas 73, 74 e 75 da apostila, tá? Então, assim, você pode agora acompanhar só pelo vídeo, tá bom? Presta atenção, eu recortei partes da apostila e coloquei no PowerPoint, tá? Então, para ajudar você nos seus exercícios. Eu não sei se eu já pedi os exercícios dessa matéria. Se você teve dúvida, veja o vídeo e depois refaça os exercícios, né? Se você mandou, tudo bem. Não tem, se mandou para mim, importa ter mandado uma vez só, tá bom? Naquele e-mail que eu passei lá, prof.robson.trabalhos, tá? @gmail.com. Agora, o importante é você deixar na sua apostila certinho, tá bom? Nós vamos ter momentos de correção e depois que acabar um certo conteúdo, eu vou passar um certo tipo de exercício que não está na apostila, tá? Então não se preocupe. Tudo isso será nota de instrumento, não tem a ver com nota de prova, tá? Nós não vamos falar de prova nesse momento. Depois que voltarmos às aulas normais, aí a gente fala das provas que passaram, né? A P1 e daquela que virá a P2. No momento tudo é incerto, né? E podemos voltar em 2 semanas, ou em 3, ou em um pouquinho mais, tá? Então, aproveita esse tempo em casa, não é férias, tá? Cria uma rotina de estudo e tudo vai dar certinho, tá bom? Então acompanhe comigo aqui, ó. Sujeito e predicado, parte 1. Isso aqui é um café e eu estou tomando, e criança não pode tomar café. É brincadeira. Vamos lá então. Sujeito e predicado, parte 1. A apostila separou essa matéria em vários itens. Então, a princípio vai ter parte 1 e parte 2. Depois daremos prosseguimento com a outra parte, tá bom? Vamos lá então. O sujeito e o predicado, que vocês já conhecem, né? Já falamos disso no sexto ano, não é? Quem entrou na escola este ano já deve ter ouvido falar no sexto ano da sua escola, ano passado, né? Então, vamos lá. Sujeito e o predicado são considerados os termos essenciais da oração, os dois termos essenciais da oração. Ou seja, são os termos básicos, aqueles normalmente presentes em toda oração. A oração, para ser oração, ela tem que ter sujeito e predicado, não é?
tem alguns tipos de sujeito, tem alguns tipos de predicado, alguns apresentam uma certa característica, e é isso que veremos agora com os próximos exemplos. Bom, vamos lá então. Conceituando. Vamos lá. Leia estas orações e responda oralmente às questões que seguem. 1. A peça da escola falava sobre nutrição. 2. Muitos vegetais são fontes de fibras. 3. A fantasia de cebola parecia a cabana do pai Tomás. Essas frases foram tiradas daquele textinho, aquelas tirinhas que nós lemos lá do Calvin e Haroldo, Não Haraldo, como uma certa colega nossa aí fala, Haroldo, Calvin é o menininho, Haroldo é o tigre, Vamos lá então. Olha o que ele fala aqui no item A. Na oração 1, o que falava sobre nutrição? Você deve ter respondido, a peça da escola. B. Na oração 2, o que são fontes de fibras? Você deve responder, são muitos vegetais. E no item C, fala, na oração 3, o que parecia a cabana do pai Tomás? Você deve ter respondido, a fantasia de cebola. Você percebeu que, se considerarmos as perguntas e as respostas, as orações são formadas basicamente por dois termos. Eles formam a estrutura, o esqueleto, a base da oração. O nome disso é sujeito e predicado. Continuemos. Continuando. Vamos dar um pouquinho de definição. Olha só. Sujeito é o quê? É o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. Se eu estivesse em sala de aula agora, eu ia pegar o meu marca-texto, que eu não sei onde ele está agora, mas eu poderia pegar esse lápis aqui, e marcar isso aí, na apostila depois. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. E predicado? Predicado é o termo da oração que indica a declaração sobre o sujeito. Como formam a estrutura básica da oração, o sujeito e o predicado são chamados termos essenciais. Sendo assim, a relação que mantém entre si, entre os dois, não pode ser interrompida por uma vírgula. Ou seja, você nunca pode quebrar um sujeito com um predicado colocando uma vírgula. Isso é um erro gravíssimo. Vamos repetir então. Sujeito é o termo sobre o qual a declaração é feita e o predicado é a declaração. Vejamos agora o que é a concordância verbal. Tem alguns exercícios no meio, no final da página 7.3. Então, eu vou continuar aqui, depois você pode voltar e parar o vídeo, se quiser, para fazer aquelas questões ali. Vamos lá. O que é a concordância verbal? É a flexão do verbo, é a alteração, a conjugação do verbo para concordar com o sujeito. De novo, eu acho que deveríamos pintar isso aí. É a conjugação do verbo para concordar com o sujeito. Vamos continuar. A análise dos termos da oração deve sempre ser iniciada pelo verbo. Ou seja, verbo é o termo mais importante, verbo é a classe de palavra mais importante que tem na língua portuguesa. Então, é o seguinte, são 10 classes, verbo é que manda. O verbo sempre vai estar no predicado. Se você achar o verbo, ele vai estar no predicado, mas com ele você vai conseguir achar o sujeito. Então, ou seja, ele está no meio e você consegue achar o predicado e achar o sujeito. Vê se não é isso. Encontrado o verbo, fica fácil entender o sujeito. Basta fazer a pergunta o que ou quem antes dele. A resposta a essa pergunta será o sujeito. Por consequência, o que restar na oração após
a identificação do sujeito será o predicado. Como assim? Vamos ver. Olha só. Voltemos aos exemplos. Em dourado ali, ó. Os exemplos que nós citamos agora. 1, 2, 3. Sujeito está em dourado, em preto está o predicado. Olha só, vê se não é isso. A peça da escola falava sobre a nutrição. O que falava sobre nutrição? A peça da escola. São fontes de fibras. O que são fontes de fibras? Muitos vegetais. Parecia a cabana do pai Tomás. O que parecia? A fantasia de cebola que o menino Calvin usou na pecinha de teatro da escola, que no final acabou não dando certo, né? Vocês aí que acompanharam a aula sabem o motivo. Agora tem uma tirinha, alguns exercícios. Vamos continuar. Agora seria a página 75. A posição do sujeito em relação ao verbo. O sujeito ele pode estar antes ou ele pode estar depois, né? Vamos lá então. Ó. Você notou que o verbo faz parte do predicado e que o sujeito aparece antes dele? Geralmente, essa ordem dos elementos essenciais é a ordem comum nas orações, ou seja, geralmente o sujeito vem antes do verbo. Geralmente. Todavia, de qualquer modo, também é possível que o predicado venha antes do sujeito, ou que o sujeito venha intercalado no predicado. Vamos ver os exemplos. Ele quer dizer o quê? O sujeito pode vir antes do predicado, o sujeito pode ir depois do predicado, o sujeito pode estar no meio do predicado. É isso que ele quis dizer. Vamos lá? Serve a toalha? Quebrou uma ponta da lua? Abre o pano? Nos bastidores, a professora organizava as crianças. Repare, nessas 1, 2, 3, nessas 4 orações, tudo que está em dourado ali é sujeito. Tudo que está em preto é predicado. Você viu que em 3 o sujeito está à frente do verbo e no quarto exemplo está no meio do predicado? Você está vendo? Então, assim, o sujeito tem várias posições. Quando você lê livros, nós lemos agora A Droga do Amor, do Pedro Bandeira, você se lembra? Você encontra de tudo lá. Predicado aqui, predicado lá, sujeito aqui, sujeito lá. Então é isso. Quando você conhece o verbo, você sabe que em algum lugar, antes ou depois dele, estará o sujeito. O verbo vai encabeçar o predicado. E aí tudo fica muito mais fácil, não é? Tá? Então, preste atenção nisso. Tá bom? É por essa razão que, para identificar o sujeito, primeiro devemos encontrar o verbo da oração para depois fazermos as perguntas o que ou quem antes dele. Vamos lá. O café está quentinho ainda. O que serve? A toalha. O que quebrou? Um ponto da lua. Uma ponta, né? Uma ponta da lua. O que abre? O pano. Quem organizava? A professora. Não é? Quando a oração é formada por primeiro o sujeito, depois o predicado, o nome disso é ordem direta. Porque essa é a ordem do português. Quando a oração é formada por predicado mais sujeito, ou predicado e sujeito no meio e depois o predicado continua, dizemos que ele está em ordem inversa ou invertida, ou às vezes até indireta, tá? Então, assim, a ordem direta é primeiro sujeito, depois predicado. Qualquer coisa que não for sujeito na frente é ordem indireta ou ordem invertida, tá bom? O que você acha mais fácil, invertida ou inversa? Bom, vamos aprofundar os conhecimentos sobre o sujeito? Então, agora que a gente sabe que o sujeito é aquela pessoa que recebe uma atribuição do predicado,
poderíamos resumir desse jeito. O sujeito é aquele que faz a ação que o predicado executa. Vamos conhecer alguns tipos de sujeito. São 4 tipos de sujeito e um que não existe. Então a gente fala que são 5. Tá? Vamos lá. O sujeito das orações pode ser determinado ou indeterminado. Há ainda orações formadas sem sujeito. Lembra que eu falei? É aquele que não existe. É o 5º tipo. Vamos lá. Sujeito determinado é aquele que pode ser identificado com precisão. Muito correto, né? Certeiro, não tem como você errar. Com base no verbo. Vamos observar. Eles esperavam a deixa. Quem esperava a deixa? Eles. Não é? Os coelhinhos estavam em seus lugares. Quem estava em seus lugares? Os coelhinhos. Então, olha só que já foi feita a pergunta aqui. Quem esperavam? Eles. Quem estavam? Os coelhinhos. Essas perguntas, quem esperava, quem estavam, eu fiz aos 2 predicados em preto ali acima. Não é? E ao encontrar a parte em dourado, eu descobri o sujeito. Tá vendo? Então, assim, eu perguntei o quem e descobri o sujeito. Olha os outros 2 exemplos. O lixo enfeia a rua. Quem ou que enfeia a rua? A professora explica o conteúdo. Quem explica o conteúdo? Tá vendo? Como lixo não tem vida, né? É um ser inanimado, vamos dizer assim, né? Porque coisa, objetos são seres inanimados. Sim, são seres sim porque tem nome, né? Então vamos lá. Nós somos seres animados, seres racionais. Então vamos lá. O lixo teria que ser usado aqui, seria melhor que tivesse que, né? Que ou que? Que enfeia a rua? O lixo. O lixo, então, é o nosso sujeito. Quem explica? Quem explica o conteúdo? A professora é o sujeito. Né? Então, com essas perguntinhas básicas, você descobre facinho o sujeito. O importante é saber achar o verbo. Tá? Esse conteúdo vai continuar, mas eu vou parar por aqui para não ficar muito pesado e muito longo. Tá? Então, esse aí foram conteúdos das páginas 73, 74 e 75, tá bom? Depois vai ter o sujeito predicado, parte 2. Pessoal, 7º ano, obrigado pela atenção. Depois vamos reunir as dúvidas e teremos um momento de dúvidas, tá bom? Um abração, tchau, tchau.